Que, que bueno que vosotros não falharam e estão aqui, porque as falhar é não estar presente. Vosotros estão aqui, as falhas sim, é difícil, tu está o parque aqui completo, fui aparcar cerca de 9 de outubro, 15 minutos caminhando para ligar, porque aqui não se pode, eu sei que os que conseguiram aparcar cerca aqui, de graças a Deus. Bueno, estamos aqui e celebrando, adelantado, porque dia 19 celebraremos o Dia do Padre. E é muito especial este dia, para todos. Todos nós outros temos um padre, amém? Todos nós outros temos dois padres, amém? Sim ou não? Se tu só tens um, tem que correr e estar cerca do Padre mais importante em nossa vida, que é nosso Deus. Pero, dia 19, celebraremos isto. Em Brasil, celebramos em agosto. Estados Unidos, outros países em junho. Bueno, há um dia que se celebra, em el mundo se celebra o Dia do Padre, para que podamos celebrar a importância de ter um padre. Bueno, Deus nos ha dado esta missão para os homens. É muito importante ter esse dia, porque celebramos a nobleza, a beleza de ser padre. A los homens, Deus les deu esta bendição de poder ser padre e cumprir uma missão. É uma missão que Deus nos ha dado. Aqueles que aún não são padres, se preparem, porque Deus espera que nós outros podamos cumprir esta missão de uma maneira muito especial. Estamos felizes porque temos nosso Padre tão especial, que é Deus. Deus é nosso Padre. Não somos órfãos, porque Deus nos adotou como seus filhos. E Ele é nossa figura paterna a mirar, a seguir. Nosso papá. Deus é nosso principal modelo de padre. Devemos assim escutar seus conselhos, suas instruções, para que podamos cumprir essa missão de paternidade que é tão importante. É uma bendição que Deus nos ha dado, pero também requer muita responsabilidade. Muita responsabilidade, porque a vontade de Deus é que nós outros padres, que somos padres, podamos educar nossos filhos em el caminho correto. Enseñar-los o conhecimento de Deus. É a missão principal que os padres têm. Orientar, instruir, a que seus filhos possam estar em el caminho correto. Vamos ler Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Que disse em el Provérbios: instrui al niño em su caminho, e aun quando for velho, não se apartará dele. Também vamos ler Provérbios 1:8. Oi, hijo mío, la instrucción de tu padre, e no desprecies la direção de tu madre. Aqui diz que tanto o padre como a madre são importantes e necessários em la formação de los hijos. Os dois juntos. Em la próxima reunião de pareja que teremos aqui, que dia é 3 de maio, eu vou meditar contigo um pouco mais sobre isso, a importância de los dois, uma equipe, para a formação de los hijos. O papá tem suas responsabilidades, seus compromissos em la formação de los hijos, pero la mamá também. Pero hoje vou centrar-me em los papás, porque celebramos o Dia del Padre. Bueno, eu quero enfatizar hoje que um padre deve instruir. Hijo mío, hoje a instrução de tu padre. Então, os padres têm que dar instruções. Não é só para estar ali em casa, fazer o que dá nas ganas. Não, tem que todo o tempo
estar instruindo seus filhos, le dando uma direção. Então, pergunto, quais são as responsabilidades do padre na formação do caráter de seus filhos? Quais são? Tu sabes? Hoje vou falar muito mais direcionado aos papás, pero temos que ter isso em conta. Que Deus nos dá instruções que temos que transmitir a nossos filhos. Que deve ser um padre para que seus filhos possam ter êxito em todas as áreas de sua vida? Que devem ser? E eu quero agora chamar a nós outros papás a responsabilidade. Vamos orar ao final, bendecindo os papás. A semana passada, aqui oramos ao final por todas as mulheres, celebrando o Dia da Mulher. Hoje vamos celebrar. Eu pensava, tem Dia da Mulher, e quando é Dia do Homem. O Dia do Homem, creio que é em novembro, 19 de novembro. Está, Leos? Aí vamos bendizer todos os homens. Hoje, pero quero que podamos meditar a importância de ter a paternidade como uma missão. E o que é importante saber, o que Deus nos instrui. Se hijos têm que seguir e ouvir as instruções de seu papá, temos que ouvir as instruções de nosso papá, Deus. Mirar em la Bíblia e ver o que Ele habla para nós outros, para que podamos cumprir com excelência esta missão da paternidade. Quero transmitir este mensagem não só para os papás que estão aqui, mas aqueles que nos vão ouvir, e aqueles que aún hoje não são papás, mas que poderão vir a ser, saber que para Deus, el esposo, el padre, em sua casa, em seu hogar, tem que ser um sacerdote. A primeira e mais importante responsabilidade de los papás para com seus filhos serem sacerdotes. O sacerdote representa o povo ante Deus. Deus espera que o homem assuma sua posição de sacerdote em hogar. O homem tem esta posição. Deus pôs a mulher, sua esposa, ao lado do homem para ajudá-lo em esta missão, pero não para substituí-lo, não para ocupar seu lugar, mas para ajudá-lo. Pero os homens têm que se levantar como sacerdotes em seu hogar, para que pueda bendecer toda a família. Muitos homens não se apresentam ante Deus intercedendo a favor de sua família, e por isso, às vezes, as mulheres é que assumem esta posição. Pero os sacerdotes têm um papel de intercessores. Diga, intercessores. O padre não pode cair, tem que estar de pé. Intercessores. Os sacerdotes, que assim, eles ofereciam sacrifícios ante Deus em nome de todo o povo. Sacrificavam os animais oferecidos a Deus por el povo para obter o perdão de Deus por el pecado del povo. Lo que hacían os sacerdotes em tabernáculo e el templo era interceder em favor del povo. Levavam as ofrendas à presença de Deus para que Deus pudesse liberar perdão para o povo. Eles não estava aí entre meio dos dois. Bueno, Deus espera que o homem se presente ante Ele, intercedendo por sua casa, por sua esposa, por seus filhos. Ser alguém que pelea com o inferno e que não deixa que o inferno los roube a felicidade, a paz de sua casa. Não permita que o inimigo entre em seu hogar. Bueno, os padres estão todos aqui, cada hora estão, pero mira aqui, o padre tem que estar todo o tempo na presença de Deus, fazendo uma batalha espiritual, guerreando, orando, intercedendo, declarando em el inferno: inferno, tu não podes estar em nossa casa, só a presença de Deus, só a presença de Deus. Ele intercede em favor de sua família. Deus espera que o homem clame a Deus por sua esposa e seus filhos. O inimigo sabe disso e por muitas vezes
intenta callar os homens, hacer que os homens não assumam esta posição de autoridade que têm em sua casa, em el mundo espiritual. El mundo espiritual reconhece a autoridade que o homem tem em sua casa, em seu hogar, delante de sua família. E é ele que tem que apresentar-se a Deus para guardar, proteger sua família. Os sacerdotes também devem instruir a palavra de Deus a sua casa. Os sacerdotes do Antigo Testamento, os sacerdotes tinham uma função, eles necessitavam conhecer bem a palavra de Deus, conhecer todas as leis, os estatutos de Deus, porque deviam cumpri-los. E não somente cumpri-los, deviam ensinar ao povo o que Deus havia dito. Eles sabiam a palavra de Deus, tinham toda a Bíblia delante deles. E como instrumentos de Deus, transmitia isso a los demás. Então, o homem tem que estar sempre llenando-se de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, para assim apresentar a sua esposa, a seus filhos. Ser alguém que ensina a palavra a sua casa. Essa responsabilidade do homem, conhecer, que vimos aqui em verso Provérbios 22, 6. Instrui al niño em seu caminho. Que caminho? Qual caminho o padre tem que instruir seus filhos para caminhar? É o caminho de Deus. É o caminho que leva hasta a presença de Deus. Este é o melhor caminho a instruir seus filhos a seguir. Se instrui desde niños, quando for viejo não se apartará dele. Isso é uma promessa de Deus. Bueno, a função do sacerdote é importante, pero não é a única. O padre tem a responsabilidade de dar direção a seus filhos. Dar direção. O perfil de referência do padre produz em los hijos sentido de direção e propósito. Em la vida pode haver muitos caminhos a seguir. Os hijos podem decidir seguir por um caminho que não seja o melhor. E essa responsabilidade do padre lhe dar direção. Estabelecer aonde vai ligar. As mamás podem ajudar, pero as mamás têm outras responsabilidades, que eu falarei na reunião de parejas que vamos ter aqui na próxima. Pero falarei das duas responsabilidades. Pero o homem tem esta missão, eles são capazes de transmitir com segurança a los hijos por onde ir. El padre é quem deve transmitir a identidade e o destino de seus filhos. Ele é o padre. Deus estabeleceu isso em la figura paterna. Um padre presente dá a seus filhos a certeza, desde pequenos, de lo que legarão a ser em la vida. A relação íntima com a figura paterna estabelece um referente de orientação. O padre é quem afirma a consciência moral e sexual de los hijos, tanto del hijo como de la hija. É o padre que tem essa função. É o padre quem deve descer a seus hijos desde muito pequenos. Negar o hijo e dizer: hijo, tu és um homem de Deus. Hija, tu és uma mulher de Deus. O padre tem que fazer isso desde que nascem, porque vão crescer sabendo quem são e de onde devem ligar, sua identidade e seu destino. Isto é muito importante. Segundo artículos que he leído, eu pesquiso muitas coisas, me gusta muito estudar de tudo, e eu vou pesquisando, e quando busco coisas, material destes para predicar, em encontros de parejas, em momentos em que falamos para homens e mulheres, e tudo isso, sempre me gusta muito pesquisar e saber, ter informações. E segundo artículos que he leído, dizem que a homossexualidade e o lesbianismo são disfunções geralmente ligadas à ausência de uma figura paterna. Pesquisas demonstram isso.
Quando a figura paterna não está presente, estas disfunções normalmente se hacen mais fortes e podem ser o caminho que os filhos vão a seguir. Además, os niños que han tenido um padre ausente podem sentir-se também perdidos e desorientados, não sabem de onde vão ligar, e quando se trata de coisas importantes da vida, não sabem o que decidir. Lutam por ir na direção correta, pero sempre se sentem fora de lugar, é como se estivessem em um labirinto sem saída. Não tem nem referente, não tem nem coisa. Normalmente isso é devido à ausência de um padre. O inferno sabe disso e por isso tenta fazer de tudo para que as parejas se separem, para que o homem e a mulher, o padre e a madre, cada um se vá na direção, e os filhos normalmente permanecem com quem? Com quem? A grande maioria delas vezes. É raro os filhos permanecer com o padre. Bueno, necessita de los dois. Se cresce somente com o padre, vai sentir falta de outras áreas que a mamá tem que passar para eles. Sim, vai ter também uma formação não buena, uma deformação, não sei, vai ligar à idade adulta e vai sentir falta de alguma coisa, ou que seu papá ou que sua mamá lhe deviam transmitir desde pequenos e não ha recebido. Mira como Deus é tão bueno que ha puesto na pareja, de homem e mulher, para cuidar de los filhos. Porque a mamá tem suas responsabilidades e que só ela pode oferecer a los filhos. E os homens, os papás, têm as suas. E os dois juntos formam um equipo. E este equipo é o que Deus ha preparado para a formação de los niños, para que quando cresçam, sejam adultos, possam estar vivendo uma vida plena e não ter em sua formação falta de alguma coisa. Então, não sabem de onde ir. Esse tipo de conflito quase sempre produz uma crise existencial. Então, quando chegam à adolescência, e aí começa de que quem sou eu? Eu sou um homem ou um ninho? É assim que você vai. Não consegue saber quando você vai passar esse nome. Ou pode ligar e perguntar: eu sou um homem ou não? E aí você vai por outro caminho. Tem que saber que és um homem desde pequeno, e não ter dúvida, e saber que seu destino é ser um homem, casar-se, ter filhos, formar família e tudo isso. E a chica também, a niña também, desde pequena. As niñas se acercam muito aos papás, sentem a importância de ter uma figura masculina em quem podem confiar e poder estar seguras ali enquanto estão com seus papás. Depois, quando se casam, o papá transfere a responsabilidade para seu esposo, tudo bem? Para os papás que têm hijas, isto duele muito estar ali com tu niña e dizer: pastor César, tuvo 3, eu tuve uma, e chegou um momento em que disse: bueno, estou contigo, te protegendo, te amando e fazendo de tudo por ti, tudo, hasta aqui. Agora a responsabilidade deste homem. Siga e pongo essa responsabilidade, mi hermano, tens que cuidar assim, porque é muito preciosa e tudo. E graças a Deus ela está cuidando bem. Mas é isto, nós outros temos esta responsabilidade de dar direção, a direção segura e correta a nossos erros. Salmos 127, 4. Quero ler contigo. São textos que já lemos muitas vezes e nós é bom meditar em eles aqui. Salmo 127 diz: como saetas em mano del valente, assim são os hijos habidos em la juventude. Las setas, las flechas estão em la mano del hombre, del valente. E que se hace com las setas? Deus nos disse que os niños, como flechas em mano de seu papá, o padre tem a responsabilidade de preparar e projetar a seus filhos para legar a seu destino, e o melhor destino, na presença de Deus. Uma madre generalmente quer que os filhos se quedem com ela para sempre, pero os papás têm que poner os filhos adelante de si. Tu vais em esta direção, este é o caminho correto. Tu vais seguir
e vai ter uma vida na presença de Deus. Tu vai seguir e formar uma família, vai graduar-se, vai cuidar de sua casa, vai ter filhos e todo esta direção, desde pequenos, e temos que transmitir a los hijos e hijas, onde vão legar, e quando é o momento certo se apresentar, eles saberão aonde ir, terão um referente, terão uma direção. Bueno, papás, que responsabilidade, pero é uma bendição, que alegria poder ter filhos. Eu digo que conheci muito mais a Deus depois que tive filhos, porque aí entendi como é ser papá, e que é o papá, nosso papá, siente por nós outros, que é que nosso papá hace por nós outros, como está pendente todo o tempo. Um regalo de Deus, um regalo. Outra responsabilidade que os papás têm, a responsabilidade de estabelecer limites a seus filhos. Diga, estabelecer limites. Diga, estabelecer limites. Estabelecer limites a seus filhos. A figura paterna é quem estabelece hasta onde podem legar os filhos, que se deve e que não se deve fazer. Os limites estabelecem os princípios e valores que se formarão na vida de uma pessoa, desde niño vão se formando. E estes limites ajudam a tomar as decisões corretas, ter decisões morais corretas. Está presente na formação do caráter do niño. Os limites são importantes. E são os papás que têm a responsabilidade principal de estabelecer limites. As mamãs também estabelecem, pero os papás têm uma autoridade que Deus has dado para que pueda estabelecer os limites de uma maneira mais firme, mais forte. Às vezes, a mamã que tem outras responsabilidades de estar com seus filhos, lhe transmitindo outras, está mais, vamos assim, mirando outras áreas em seus filhos que tem que formar. Não quero entrar aqui para não falar das mamás, hoje eu quero falar dos papás, pero as mamás às vezes miram, nossa, está sofrendo, oh, que pena e todo, não vamos fazê-lo sofrer. E os papás dizem, não é necessário, tem que aprender e saber que as decisões que se tomam têm consequências, e se não há tomado uma decisão certa, agora temos que fazer isto, estabelecer que aqui se pode, aqui não se pode, se hace isso, não se hace aquilo. Os ninhos não entendem, não compreendem isso. Pensam que é para que eles possam sofrer e pensam, meu papai não me gusta porque não me está permitindo fazer isso. Bueno, não vão entender porque são ninhos. Os ninhos é que não entendem a importância de viver protegido por los limites. Diga assim, pensa assim, nos limites são muros protetores, mientras quando se está dentro de eles. Amém? Diga assim, los limites são muros protetores, mientras se está dentro de eles. Se você sai fora, que passa com a proteção, desaparece. Está fora da proteção. Pero muitos não entendem assim. Para muitos, os limites, a figura de uma autoridade, eles dão medo e não querem. Não pode controlar minha vida, não pode decidir o que eu tenho ou não tenho que fazer. Bueno, os ninhos não entendem, os filhos não entendem que isto é para protegê-los na vida, para que tudo pueda ir bem, para protegê-los de coisas piores. Pero os papás têm que estar sempre pendentes disso. Não pode deixar que os filhos cresçam e hagam o que los dê em la gana, lo que queiram, lo que les apetece fazer. Não. É importante. E a figura do homem
com sua autoridade, em casa tem que pôr isto e fazer com que os hijos possam crescer protegidos, guardados. São as leis que estabelecem os limites. A lei não é algo malo, já falei disso aqui. Em princípio não é punitiva. A lei existe para proteger e preservar a vida. Se tu estavas aqui algumas semanas atrás, eu falei isso em mensagem sobre princípios de autoridade, e perguntei se a lei ou a autoridade são buenas ou malas para ti. Tu tens que dizer que sim, são buenas, muito buenas. Por quê? Bueno, as leis ou limites, como há dito, nos protegem de coisas malas, que às vezes não nós estamos vendo. O padre tem a responsabilidade de estabelecer os limites adequados para seus filhos. Também tem que ter sabedoria, saber, não é em todo, não é autoritarismo, é um liderazgo que pueda ser o bem de proteger e guardar. É importante. Os niños não entendem e pensam que é para sofrer, mas é para preservá-los. O padre também, como líder e sacerdote em hogar, tem a responsabilidade de ministrar o temor de Deus a seus filhos. Os padres têm que transmitir a los filhos que eles têm que crescer com temor a Deus. Temor a Deus. Ensiná-los a guardar os mandamentos de Deus. Tal como Jesus lhes disse a seus discípulos na Grande Comissão, não vamos a ler Mateus 28, 19 e 20, já falamos muito sobre isso na Grande Comissão. Jesus dijo para ser discípulos e a ser o quê? Ensinando-lhes a guardar todo o que os é mandado. A guardar, não é ensinar os mandamentos, não é dizer a los hijos, tu pode e não pode ser isso. É ensinar a guardar para que eles, quando estiverem diante de uma situação, vão ter os mandamentos de Deus em sua vida e vão tomar a decisão correta de não desobedecer. Ensinar a guardar os mandamentos é ensinar a obediência. Não é uma lei morta, não é somente uma. Tu vais a escrever ou vais dizer e eles têm que conhecer, não é conhecer, é assimilar em seu coração. O niño tem que assimilar em seu coração que tem que viver uma vida de temor a Deus. E muitos papás, às vezes, falham isto. Alguns papás dizem a los hijos que se deve e não deve fazer, e têm uma vida que não transmite isso. Às vezes têm na vida aqui, se apresentam aqui na igreja, diante de los irmãos, de uma maneira, e quando ligam a casa, totalmente diferente. Às vezes ensinam aos filhos, não pode mentir, e o filho está vendo seu papá atender ao telefone, e alguém lhe perguntaram uma coisa, e o papai está mentindo. É ensinar com sua vida, não com suas palavras. Quando se ensina os mandamentos, se ensina a palavra, se habla. É assim que disse a Bíblia. E dizíamos isso para nossos filhos sempre. A Bíblia disse isto, Deus falou isto, Deus quer que tu haga isto. Então, lhe transmitiam os mandamentos. Pero ensinar a guardar é com a própria vida. É com a própria vida, porque tu filho vai ver se em tu coração, papá, a palavra de Deus está presente. O temor de Deus está presente. Perdona-me, papás, que responsabilidade. É uma bendição, mas é a responsabilidade que Deus nos ha dado a aqueles que podem viver esta realidade da paternidade. Muitos padres fracassam isto. Porque esta ensinança se transmite com a conduta. Muitos padres se comportam de uma maneira em lugares distintos. E outros de maneira diferente. O papel do padre não é só obrigar a seus filhos a ter uma vida com Deus. Pero primeiro deve viver plenamente comprometido com Deus, com tudo que diz respeito a Deus. E assim ser uma inspiração para seus filhos poder segui-lo e seguir o mesmo caminho. Ensina tu filho em el caminho que deve andar.
é o caminho de Deus. Papás, vamos cumprir esta missão. Porque a alegria que os papás e as mamás também têm quando os filhos crescem e permanecem na presença de Deus é tremenda. Os papás e mamás que não têm esta experiência, ou que tiveram uma mala experiência, que os filhos, na idade adulta, se desviaram, deram as espaldas para Deus e volveram, ou começaram a praticar coisas no mundo, é dolor. Não sabemos como é, graças a Deus. Pero em consejeria estamos muito com parejas que têm esta situação, e vemos o dolor, o sofrimento. Em consejeria, tristemente, isso se passa muitas vezes. Bueno, o papá tem a responsabilidade também de proteger. Então, vamos aqui para que pueda a responsabilidade de ser um sacerdote em um hogar. Ser um sacerdote. Tem a responsabilidade de dar direção. Tem a responsabilidade de estabelecer limites. E a responsabilidade de proteger-los. Proteger a seus filhos. Proteger em todo. A figura paterna é quem protege e proporciona a los hijos um sentimento de proteção. Produz em los hijos uma sensação de segurança, de confiança. A presença de um padre, suas iniciativas, seu cuidado que produz em hogar, transmite esta segurança. Aqui devemos ter em conta que esta proteção deve ser completa, física, emocional e espiritual. Física, porque és mais forte, e se passa alguma coisa com os filhos, tu vai te apresentar e falar, não, aqui eu estou para defendê-lo. Emocional, porque tu tens que transmitir desde muito pequenos quem são. Sentir, que eles possam sentir que são amados. Que los echamos de menos, que queremos estar sempre com eles. Transmitir a eles que têm um valor para a nossa vida. Assim como Deus nos ha hecho com nós outros, nos atribuiu um valor que não merecíamos. Não merecíamos, mas Deus nos ha comprado por este valor. Nossos filhos, eu e Lúcia, temos uma pareja de filhos, muitos já o sabem, e nossos filhos, quando eram adolescentes, se relacionavam com muitos jovens e adolescentes que não temiam o Senhor em el colégio. Na igreja estavam, sim, com os filhos de los hermanos, desde que nasceram, estão presentes na igreja, pero em el colégio, muitas companhias não eram buenas, e sempre ele pedia a Deus, eu e Lúcia pedimos a Deus que alejara de nossos filhos a companhia que não fora buena, qualquer amistade peligrosa, ou qualquer pessoa que pudesse influir em eles para mal. E muitas vezes, alguns companheiros de nossos filhos, companheiros de colégio, sem um motivo aparente, se distanciavam, se alejavam de eles. Então, dávamos graças a Deus por guardar nossos filhos. Não podemos estar presentes fisicamente em el colégio, pero tu puedes. E guarda-los de todo mal. E muitas vezes isso ha passado. E sabíamos que Deus estava ajudando-nos a proteger a nossos filhos. Pero não hacía isso solo. Nós outros estávamos intercedendo, orando, pendentes, sabendo o que passava. Lúcia é que mais ia a recorrer nossos filhos em colégio. E o caminho del colégio até chegar em casa, que tu pensas que passava? Um interrogatório completo. Que has hecho hoje, com quem falado, que falou a professora. E assim descobrimos coisas terríveis, que a professora estava fazendo práticas de nova era, que estava tentando fazer coisas assim, que uma amiguita havia invitado a fazer tal coisa. E aí dizemos, não, isto não. Se tu não perguntas, não vai saber, porque espontaneamente é muito difícil que os filhos se vão a contar, especialmente se sabem que não é uma coisa que os papás vão aprovar, sim ou não? Então, e aí, quando tu perguntas, é mais complicado, porque
Se não perguntas, bueno, não me perguntaram, então os hijos estão tranquilos, não vou dizer lo que hizo de malo. Pero se tu perguntas e tem que dizer, a verdade, às vezes podem ser tentados a mentir. E aí, o problema não é com o papai e a mamãe, é com Deus. Tu estás se complicando com Deus. Então, é importante perguntar, é importante saber, é importante ligar e perguntar o que está passando, seus sentimentos. Então, isto é uma maneira de proteger, de guardar. Então, podemos fazer isso. O padre também pode proteger a seus filhos de situações de risco, como aqui, controlando suas amistades, os lugares que frequentam, o que escutam, o que veem, e tudo isso. Nós temos condições financeiras de pôr uma tela em cada habitação. E decidimos não pôr. Teníamos só uma em esse salão, para que todos pudessem estar livres e expostos para ver o que passava. Eles podiam ter também uma computadora em sua habitação, mas decidimos não pôr. Proteção. Os filhos podem dizer que papai malo, que este não quer pôr a mão no bolsillo para pagar. Não, sabiam que estávamos protegendo. E isso foi uma proteção boa, para que eles não puderam mirar muitas vezes o que estava passando. O móvel tinha que ter a contrasenha transmitida, não podia ser secreto. Assim que devemos fazer. Bueno, és controlador, como vai deixar que possam ter suas experiências? Sim, vamos pouco a pouco deixando que tomem suas decisões, pero temos que estar pendentes para que e presentes para que possam tomar as decisões corretas. E se há algum sinal de que vão tomar uma decisão ou que estão indo por um caminho que não é seguro, temos que nos interponer e dizer, não é por aí. Se insistem e querem seguir quando já são adultos, tudo bem. Nos advertimos, isto poderá trazer várias consequências. Tu já és maior, já tem como decidir, então não vamos todo o tempo. Pero quando são ninhos pequenos, na infância, na adolescência, os papás têm que estar sempre pendentes para proteger seus filhos. Muito mais pendentes que isso. O padre, como líder e sacerdote do hogar, tem a autoridade reconhecida no mundo espiritual. Quando nossos filhos eram pequenos, teníamos poucos anos de caminhada com Deus, não teníamos a experiência que temos hoje, todo. Pero já sabíamos a importância que nós outros teníamos na vida deles. Pero algumas coisas aprendemos com as situações, com as experiências. Eu vou na situação, recordo que quando nosso filho era pequeno, já 30 e picos anos atrás, às vezes, durante a noite, se despertava, era muito pequenito, e se despertava e venia assustado a nossa cama. Nossa hija, não me acordo de ter passado por isso. Milena não ha passado por isso, não, querido. É só nosso filho que por la noite várias vezes se despertava durante a madrugada, venia assustado e se ponia em nossa cama. Bueno, deixamos ali até que dormir. Às vezes eu me ia e dormia com ele em sua cama, pero algumas noites se passavam isso. Muitas noites eu orava antes de que ele se for a dormir, repreendendo todos os distúrbios noturnos. A Bíblia nos disse para repreender as perturbações noturnas, os espíritos que atuam por la noite. E repreendimos na autoridade do nome de Jesus para que não houvesse perturbações noturnas. E muitas noites eu orava, mientras estava dormindo, estava em la cama, eu orava. Algumas noites salíamos por algum compromisso, legava tarde, e quando legava já estava cansado, me olvidava de orar e me ia dormir, e percebia que naquela noite que não havia orado, se despertava com medo e vendria à nossa cama, assustado. E aí eu levava, estava com ele e tudo, e percebia algumas vezes que justo nas noites que eu não orava, se despertava com medo. Por alguns dias isso. E fui percebendo isto. Entendi.
Agora sei que há uma autoridade espiritual que o mundo espiritual reconhece. Então decidi e fiz um compromisso de todas as noites orar por ele. E se passou um tempo de que não mais se despertava por la noite. A autoridade de los homens em casa sobre sua esposa, seus filhos, tem uma intensidade, um peso, uma importância no mundo espiritual que às vezes não sabemos. E nos portamos como se não passa nada, pode ser, deixa que cada um viva a sua vida. Não, papás, seus filhos dependem de ti para serem guardados, para serem protegidos. A missão de paternidade que Deus nos ha dado é uma missão muito importante, nobre. O tema deste mensagem é a nobleza da paternidade. É uma missão nobre, mas temos que cumprir esta missão com responsabilidade, fazer o melhor que podamos, instruí-los, fazer de tudo para que possam caminhar em caminho de Deus. Necessitamos fazer todo o possível para cumprir com excelência. Do que depender de nós outros, necessitamos praticar o sacerdócio no lugar. Interceder sempre por nossa esposa e filhos. Ensinar-los a cada dia a permanecerem no caminho do Senhor. Temos também a responsabilidade de dar a nossos filhos uma direção segura, ajudando-los a encontrar sua verdadeira identidade e seu destino, estabelecendo os limites necessários em suas vidas para que não se desviem do caminho correto e fazendo todo o possível para proteger completamente suas vidas. Sacerdócio, direção, proteção e limites estão relacionados os dois. Deus espera que nós outros podamos fazer isso com excelência. Amém, papás? E a parte buena. Vamos sembrar tudo isto e cosechar hijos tementes a Deus, que vivam na presença de Deus, que possam cumprir o propósito que Deus ha posto em suas vidas de uma maneira buena, fazendo o que nos compete, papás. Nossos filhos vão ser bendecidos. E nós outros também. Vamos nos alegrar sempre por estas conquistas. Eu queria pedir, já que os irmãos podem vir aqui, queria pedir que tu pueda poner-te, se ponga de pé, por favor. Temos um papá precioso, amém? Todos nós outros temos um papá. Bom, eu penso que todos nós outros nos sentimos seguros porque temos um Padre muito especial. Deus é nosso Padre. Tu não necessitas viver órfão porque Deus te adotou como hijos. Não é correto dizer que todas as pessoas são filhos de Deus. Às vezes ouvimos isso, eu não estou de acordo, é uma opinião minha, não sei se tu concordas, em dizer que todos são filhos de Deus. Não sei se tu já has escutado isso. Não, todos são filhos de Deus, todos são filhos de Deus. Na Bíblia não me diz isso. Em Evangelho de Juan, capítulo 1, está muito claro para mim, que Jesus ha venido para os suyos, ha venido para o povo de Israel. Pero o povo de Israel não o aceitou como Senhor, como Salvador, não lhe aceitou, o rechaçou. E a Bíblia disse que todos que aceitaram a Jesus em sua vida, todos que se entregaram a Jesus por completo e o aceitaram em sua vida, Deus lhes deu a potestade
de se tornar hijo de Deus. É uma potestade, é uma coisa que nadie pode roubar de ti se tu não lhe permite. O diabo não pode roubar tua identidade de hijo de Deus. Não pode. Porque Deus tem o poder de manter isso em tua vida. Pero é importante ter esta seguridade. Isso está em João, capítulo 1, mais especificamente em verso 12, que diz que solamente aqueles que receberam a Jesus em suas vidas, que o reconhecem como seu Senhor e Salvador, recebem esta identidade de hijos de Deus. Não sei se tu já tens seguro desta identidade. Não sei se em tua vida tu sabes que és um hijo e uma hija de Deus e não tens dúvida. Se tu tens dúvida, não sigas com esta dúvida. Podemos resolver isto agora. É simples, é só ser uma oração. Eu quero pensar que aqui todos nós outros já estamos com a identidade de hijo de Deus segura, de hija de Deus segura, pero não sei. Por isso eu vou perguntar. E tu és livre? Minha irmã menor um dia alegado para nós outros, depois de já 1 ou 2 anos, não me acordo o tempo, eu e Lúcia predicávamos a toda a família e tudo, e minha irmã menor alegado um dia, depois de já estar caminhando com nós outros, em el grupo que hacemos estudo bíblico e tudo, às vezes eu penso, não sei, será que sou hija de Deus? Será que Deus me quer? Porque miramos para a nossa vida e dizemos quantas falhas, quantos pecados cometemos, e às vezes pensamos, não, Deus não se importa comigo, não me quer. E minha irmã alegada e deu, não sei, creio que a dito isso a Lúcia, não me acordo bem por Lúcia, que sabe, pero nós todos estávamos ali, minha irmã deu, não estou segura disso, não consigo, sempre vem dúvidas e me vêm pensamentos assim, não sou de Deus, se eu morir não vou ao céu, vou ao inferno, o que passa? E aí decidimos fazer uma coisa, bueno, vamos fazer, tu já has hecho, pero vamos fazer de novo agora para garantizar. Haga uma oração entregando tua vida por completo a Deus, declarando que Jesus é tu Senhor e Salvador. Pero não só haga isto, abra tu Bíblia. Naquela época você só usava a Bíblia de papel, hoje abre tu móvel e escreve aí, hoje é o dia tal, eu he declarado que Jesus é meu único Senhor e Salvador, e estou entregando minha vida a Ele por completo, e a partir de hoje não haverá mais dúvidas se eu sou hijo, se eu sou hija de Deus, porque agora eu sei que sou. E creio que Lúcia lhe ha dito, todas as vezes que vieram na dúvida, abre a Bíblia em esta página e lê em voz alta, para que o inferno possa saber que tu és para sempre uma hija de Deus. Hoje és pastora, já há mais de 20 anos, eu todo, minhas 2 irmãs e meus 2 cunhados são pastores, minha irmã também, todos estão na presença de Deus. Pero em esse tempo em que estava pensando e já estava caminhando 1, 2 anos, às vezes tu pode estar vindo aqui, estar participando de reuniões, ou já ido em alguns dos outros grupos, ele gosta de estar, ouvir a palavra e tudo, pero pode ser que em tua vida há esta dúvida. Será que de hecho eu sou hija de Deus? Porque só podemos dizer, papá, ajuda-me. E o papá vai mirar, sim, hijo. Pero pelo que a Bíblia disse, se tu não se has entregado, se não has recebido esta condição, este regalo, esta potestade, poder de Deus para se tornar hijo e hija, tu vai mirar, sim, eu sei que tu estás passando, pero tu sigues tua vida, hace o que dá na gana, tem a intenção de fazer muitas coisas, pero não hace, não pode ajudar-te, porque tu não estás em minha casa, em minha presença. Tu aún não se ha tornado hija. E Deus mira para nós outros. Entrega-te por completo. Então, eu vou fazer uma pergunta e vou fazer uma oração só se ser necessário. Poderia
reduzir as luzes, por favor, aqui, para que tu possa estar tranquilo agora. Reduz as luzes. Agora, queria que todos cerrassem seus olhos. E mira tu interior. Se alegre por ter um papá, um padre espiritual, um papá que te cuida. Tu pode ligar diante de Deus e dizer seguramente: eu sou filho e hija de Deus. Papá, ajuda-me. Graças por tudo que has hecho por mim. Pero te invitamos a ser parte de nuestra gran familia en Punto de Encuentro Valencia. No podemos. Hay un lugar para ti y queremos caminar juntos en tu crecimiento espiritual. Estas son nuestras reuniones cada semana. Reunión principal. Los domingos a las 11:30 horas. Un tiempo especial de adoración y enseñanza. Escuela bíblica. También los domingos a las 10 horas. Profundiza en la palabra de Dios antes de la reunión principal. Desayuno solidario. Cada domingo a las 9:30 horas compartimos un desayuno para bendecir a nuestra comunidad. Grupo de mujeres valientes y valiosas. Los viernes a las 10:30 de la mañana, un espacio de encuentro y apoyo para mujeres. Jóvenes Giants. Los viernes a las 19:30 horas, donde los jóvenes se encuentran para aprender, crecer y divertirse. Grupos en hogar, Shants. También nos reunimos en hogares. Acércate a los líderes para más información y únete a una reunión cercana. Grupos en hogar, reuniones semanales para compartir la vida y la palabra en un ambiente cercano. Únete a un grupo cerca de ti. Nos reunimos en calle Baladre, 3, Valencia. Queremos conocerte y caminar juntos en fe. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede. Te esperamos con los brazos abiertos. Somos Punto de Encuentro. Recuerda, no somos una iglesia más en Valencia. Somos una iglesia para Valencia.